O Nietzsche começa com um livro que ele escreveu, chamado Genealogia da Moral, onde ele classifica como doentes as pessoas que carregam mágoas e ressentimentos. Isso é uma ideia muito legal. Quem carrega culpa ou ressentimento é, na definição do Nietzsche, e ele fez um estudo profundo na genealogia da moral, quer dizer, na origem da moral, sobre essa questão. E se a gente for parar para olhar, nós vamos ver que cada um de nós, inevitavelmente, carrega culpas e carrega ressentimentos. E precisamos nos livrar disso, para não sermos doentes, não ficarmos doentes. A gente tem visto uma confirmação integral dessa ideia nos princípios espíritas. Muito bem, uma vez que somos saudáveis, porque não carregamos culpas nem ressentimentos, nós vamos viver a nossa vida com intensidade, porque, segundo Nietzsche mesmo definiu, a vida humana é trágica, mas, ao mesmo tempo, é o bem mais precioso que nós temos. Isso é um princípio confirmado na visão espírita, na teoria espírita, porque é através da vida que a gente vai conseguir implementar as nossas encarnações, melhorar e evoluir. É um princípio que se fecha. O Nietzsche, então, trouxe uma ideia no Zaratustra, que o ser humano, em geral, esse que carrega culpa e ressentimento, ou está em vias de se livrar da culpa e do ressentimento, ele comparou esse ser humano ao camelo. Porque o camelo é um bicho muito forte que não nega carga. Então ele é um eterno carregador de carga. Você diz assim, toma mais 20 quilos, o camelo aceita. Aceita e vai carregar, porque de alguma maneira ele se sente culpado por alguma coisa e ele então é obrigado a carregar aquela carga sem fim. E ele é útil carregando carga, só que para ele não cria nada. Ele é só um carregador de carga. Ele não consegue criar nada. Ele fica carregando carga, ele vai e volta, ressentido, culpado, sofrendo, carregando carga. É preciso que venha o leão, que o camelo se transforme num leão, para destruir essa condição. Tem uma destruição envolvida nisso, para destruir essa condição de carregador de carga e se transformar, então, naquilo que o Nietzsche preconizava como a verdadeira evolução humana, que é quando o homem se transforma no super-homem. Ele usou uma expressão no alemão que foi traduzida no super-homem. E é um conceito bem claro para nós. Você olha toda a evolução humana, desde o peixe ao macaco e depois ao ser humano, você vai ver que o ser humano não pode ser eternamente o ser mais desenvolvido nesse processo evolutivo. Se tudo vem evoluindo sem parar há milênios, não vai parar agora. Vai continuar evoluindo. Então o ser humano é apenas um degrau nesse processo evolutivo. E a questão é como o ser humano enfrenta a condição trágica da vida e passa do homem ao super-homem. Como ele vai fazer isso? Na visão do Nietzsche, esse processo vai se dar através do processo criativo. Só através da criação, e a arte é um caminho, o ser humano consegue enfrentar a condição trágica da vida e implementar a evolução do homem ao super-homem. O Nietzsche até mostra claramente que a ligação do macaco ao homem é como será do homem ao super-homem. Exatamente a mesma ideia. Como se dá esse processo criativo? Esse processo criativo se dá a partir do momento que o ser humano entende
que, para não viver ressentido, ele não pode negar a própria condição. Ele tem que admitir, tem que aceitar que se ele está numa determinada situação, ele está ali por algum benefício, porque algum benefício ele levou. Porque ele optou por estar ali. Então, se ele está naquela condição, é uma opção que ele teve, ele tem então agora que se concentrar naquela situação, porque o Nietzsche era um filósofo pluralista. A visão pluralista é uma visão de que cada pequeno aspecto da vida tem uma infinidade de características, de facetas. Então, qualquer que seja o caminho que você escolheu, ele vai ter uma infinidade de características. E você vai escolhendo aquelas características e vai ficando de tal forma comprometido com o processo que você escolheu, que ao se embebedar daquela própria situação, você consegue criar. Você consegue transformar. Você abandonou a culpa, abandonou o ressentimento, deixou de ser camelo, destruiu o que tinha que destruir e se transformou no super-humano, no super-homem através do processo criativo. Então, fazendo um gancho para encerrar, a mesma ideia que nós temos de não gastar nosso tempo falando da vida dos outros, nós temos que aplicar não lamentando a nossa própria vida. E assumirmos a nossa vida, examinarmos o nosso querer, porque o ser humano não pode querer tudo, mas o que ele quer, ele tem que querer muito. E aí aquilo que ele quer e quer muito, ele vai fundo, sem limite. Se for preciso morrer, ele morre, porque é digno morrer. O que não é digno é você viver negando a própria vida. Um eterno negador. Esse é o camelo. Você vai ficar só carregando fardo, porque as leis da natureza estão aí. Ela não vai te evitar os fardos. Você vai ter que lidar com o teu corpo, vai ter que se alimentar, vai ter que lidar com os outros, não tem jeito. E se suicidar é pior, porque vai ter que voltar. Isso aí não tem jeito. Então, tem que se concentrar, assumir o seu querer profundamente, e aí você vai criar. É isso.